Oh, then he said, there are two ways to leave here. Either through the door with the deal sign or through this window, and we're on the 29th floor. We signed it that night. We didn't let her leave the office. Really? To 3 in the morning. These artists are always on tour because if they stop touring, they would totally go broken. And it's been, the record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very devilish. Falando sobre a morte do Michael Jackson agora, lembrar do Kanye West falando que o Michael Jackson foi assassinado pelos poderosos da indústria não parece assim ser tão absurdo, né? Isso aí voltou a rodar bastante agora por causa de um novo processo movido contra o Diddy. Vamos voltar hoje a falar sobre como o Diddy se conecta com a morte do Michael Jackson e todas as outras coisas em volta disso e como elas não parecem ser tão mais absurdas assim. O Kanye West disse que o ex-treinador pessoal dele, o Harley Pasternak, tentou internar ele à força uma vez, e todo mundo achou que ele tava maluco das ideias, né? O que é realmente muito louco nessa história é que descobriram que esse tal de Harley já trabalhou como agente de inteligência pro exército canadense. E isso aí é muito parecido com o que a gente falou na primeira parte desse vídeo, já que parece que o Michael Jackson pode ter tido seu próprio Harley Pasternak, um cara infiltrado para eliminar ele dentro de casa, Fahim Muhammad, que também foi chefe de segurança de quem? Do Diddy. Ele foi mencionado várias vezes no processo mais recente contra o Diddy, movido pelo produtor Rodney Lil Rod Jones, como eu falei no primeiro vídeo. E segundo Lil Rod, o Fahim era a conexão entre o Diddy e as forças da lei, garantindo que o Diddy pudesse operar o que ele chamou de empresa criminosa, sem interferência de autoridades. Mas isso aí é só a ponta do iceberg, tem muito mais, incluindo os supostos laços do Fahim com agências de inteligência como a CIA e o FBI, a guerra do Michael Jackson contra a Sony Music e a conexão do Diddy com os próprios donos da Sony. Cara, a treta do Michael Jackson com a Sony começou bem antes de todo mundo perceber. Foi em março de 1991. O Michael renovou o contrato dele com a Sony Music, que na época tinha acabado de comprar a CBS Records, que era responsável pelos discos dele na Epic. E as condições desse contrato eram bem pesadas. O cara tinha que lançar 3 álbuns de estúdio, 1 de remix, 2 coleções de grandes sucessos e ainda um box set de compilações. Tudo isso só para continuar sendo parte do império da Sony. Foi nesse mesmo ano que ele estourou com o lançamento do álbum Dangerous e também com a música Black or White. Já em 92 ele mostrou o lado mais filantrópico dele, criando a Heal the World Foundation para ajudar crianças vítimas de violência, pobreza e doenças terminais. E mano, o cara fez a Dangerous World e destinou toda a grana para a fundação. O que poucos sabem é que apesar desse sucesso, as coisas começaram a desandar para ele logo depois, com as primeiras acusações de abuso que ele sofreu. Em 2001, Michael lançou o álbum Invincible, mas a parada é que ele já estava doido para esse contrato dele com a gravadora acabar. O plano dele era cuidar da própria carreira sem depender da Sony e, claro, sem precisar dividir grana com eles, né? Então, ele tentou dar um jeito de encerrar o acordo antes e para isso ele notificou o Tommy Mottola, que era o chefe da Sony na época. Só que, mano, a gravadora claramente não gostou nada disso. Em resposta, eles cancelaram a divulgação do álbum 2 meses antes do lançamento e ainda barraram o single What More Can I Give, que o Michael Jackson tinha gravado com a intenção de arrecadar grana para as vítimas do 11 de setembro, junto com um monte de outros artistas grandes. Como se não bastasse, ele ainda percebeu que o advogado que deveria estar defendendo ele também trabalhava para a Sony. Ou seja, tinha problema aí, né? A gravadora estava forçando o Michael a vender parte dos royalties dele, o que, claro, ele não queria, né? O Invincible acabou sendo lançado e vendeu 13 milhões de cópias no mundo todo. Mas foi nessa época que o Michael explodiu de raiva. Ele chamou o Tommy Mottola de racista e mafioso publicamente, o que fez a Sony ficar louca. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very
devilish. Eles não renovaram o contrato com ele e ainda mandaram a conta, 25 milhões de dólares que eles teriam supostamente perdido porque o Michael se recusou a fazer uma turnê nos Estados Unidos. E assim, e pra piorar, ele nem teve o direito de recusar o lançamento da coletânea Number Ones em 2003, porque a Sony ainda tinha os direitos de distribuição. Ou seja, a guerra entre o Michael Jackson e a Sony era pura briga de poder e ele não se calava diante dessa situação. Ele criticava a Sony abertamente, principalmente o Mottola, que ele também acusou de abusar da Mariah Carey, que na época era muito amiga dele. Segundo o Michael, a própria Mariah contava pra ele os perrengues que o Mottola fazia ela passar. After divorce time, came to me crying. She was crying so bad I had to hold her. She said to me that this is an evil man, and Michael, this man follows me, she said. He taps her phones, and he's very, very evil, and she doesn't trust him, and he is a horrible human being, and we have to continue our drive until he's terminated. O mais louco é que normalmente nenhum artista falava mal da própria gravadora assim de peito aberto, né? Porque eles tinham medo do poder dela e das consequências que isso aí poderia trazer. Mas o Michael, né, cara, ele não era assim qualquer artista, ele era o artista. Isso se conecta com Kanye West surtando, fazendo alegações sobre a morte do Michael Jackson. Ele fez um tweet dizendo que o Michael contou sobre o Tommy antes que o matassem. E ele ainda jogou um elogio pra Kim, dizendo que ela salvou a vida da filha dele. Essa fala aí do Kanye West parece estar se referindo diretamente a essa treta entre o Michael Jackson e o Tommy Mottola, que é o ex-CEO da Sony. But I have to say, like, when I was going on Twitter, I was thinking about Bruce and Brandon Lee. That crossed my mind. To say, this is Sony, this is Universal, and I'm willing to put the blue paint on my face and go out and do this because it's the right thing to do. O Michael falava bastante da exploração das gravadoras, principalmente em cima dos artistas negros. E em 2002, ele fez um discurso ao lado do Al Sharpton, que é um dos ativistas dos direitos civis, onde ele dizia que as gravadoras realmente conspiravam contra os seus artistas. Elas trapaceavam, faziam tudo o que podiam, especialmente contra os artistas negros. A bronca dele não era só com o Mottola, mas com o sistema como um todo, que ele enxergava como sujo e cheio de armações contra quem tentava ter o mínimo de controle sobre a própria carreira. E aí, quando a gente para pra pensar no Diddy, esse cara aí passou rapidinho de artista contratado pra ser o cara que contratava os artistas. Como supostamente ele fez com a Rihanna, com aquela história de que ela teria sido traficada para os Estados Unidos para assinar um contrato forçado com o Jay-Z, onde ela, numa entrevista, realmente registrou a história de que o Jay-Z disse para ela que ela só poderia sair daquela sala de duas formas: assinando o contrato ou pela janela, sendo que eles estavam no 29º andar. Leave. But then he said something about a window and a door. Oh, then he said there are two ways to leave here. Either through the door with the deal sign or through this window, and we're on the 29th floor. We signed it at night. We didn't let her leave the office. Really? The 3 in the morning. Isso aí leva a gente um pouco mais pro futuro, pra noite de 24 de junho de 2009. Um dia antes do Michael falecer, o médico pessoal dele, o Dr. Murray, deu pra ele uma mistura de medicamentos pra ajudar ele a dormir, mas nada estava funcionando. Então, nas primeiras horas da manhã do dia 25, o Dr. Murray decidiu dar uma injeção de Propofol. Isso aparentemente funcionou e ele deixou o Michael dormindo pra ir ao banheiro. Quando ele voltou, minutos depois, ele encontrou o Michael sem resposta, com um pulso fraco. O Dr. Murray fez massagem cardíaca por cerca de 10 minutos e tentou neutralizar a overdose de sedativos. Só que assim, a ligação dele pro 911 só foi feita às 12h21, quase 1h30 depois da descoberta desse quadro. Eles chegaram, fizeram mais 42 minutos de reanimação e depois levaram o Michael pro centro médico Ronald Reagan da UCLA. Mas infelizmente nada pôde ser feito. Às 14h26 do dia 25 de junho de 2009, o Michael Jackson foi declarado morto. Oficialmente, o Dr. Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo, mas as pessoas nunca pararam de especular sobre as conspirações em volta disso. Como deu pra gente entender, a conexão que supostamente existiria entre a morte do Michael Jackson e Sean Diddy Combs seria o fato de que o Fahim Muhammad, que é o homem da limpeza do Diddy, foi parar na segurança do Michael Jackson e, ao que tudo indica, ele estaria ali para vigiar o Michael Jackson
e não necessariamente proteger ele. E quando a gente para analisar a noite da morte do Michael, as coisas vão ficando ainda mais assustadoras. Cara, essa história aí do Michael Jackson é bizarra e parece um roteiro de filme. O Fahim Muhammad, que tava na linha de frente de segurança do Michael, disse umas informações estranhas no depoimento dele. Principalmente quando ele descreve o que rolou nas últimas horas de vida do Michael Jackson. No dia 24 de junho, o Michael fez aquele ensaio na Staples Center e ele tava voando. Quem viu aquilo ali disse que aparentemente ele tava muito bem. Aí o Fahim levou ele pra casa por volta de 1h da manhã e tudo normal, sem sinal de que alguma coisa iria acontecer. Eles largaram os presentes dos fãs na escada e cada um foi pra sua casa. Só que no dia seguinte, no dia 25, o Fahim chega na casa do Michael por volta de 11h45 da manhã e aí as coisas começam a ficar estranhas. Ele diz que passou pela segurança, mas que não teve nenhum registro de entrada no portão. Olha isso, cara. O cara era chefe de segurança do fucking Michael Jackson e o nome dele nem apareceu nos registros de entrada. Ele conversou com os outros caras da segurança no trailer e aí decidiu sair pra ir ao banco. Só que aí no meio do caminho é quando ele recebe uma ligação do Michael Amir Williams, dizendo que o Michael tinha tido uma reação ruim. O Fahim, desesperado, deixa uma mensagem pro Derek Cleveland, um outro segurança, pra ele correr e ver o que estava rolando dentro da casa. Mas olha só o problema, o Derek nunca respondeu. O Fahim volta rápido pra casa do Michael, ele levou uns 6 minutos mais ou menos, e aí ele chega lá por volta de 12h22, mas tem um momento de hesitação. Ele, o chefe de segurança, ficou na dúvida se podia ou não subir as escadas da casa. Ele, que tinha que ser o cara que resolveria tudo em uma situação crítica, acabou ficando parado, ligando de novo pro Michael Amir para pedir permissão para subir. Só que ao 12h23 ele recebe a luz verde para ir lá e mal deu tempo de subir porque os paramédicos também chegaram às 12h26. Essa hesitação toda, essa coisa de não saber se podia ou não entrar, já deixa tudo mais estranho, né? Será que tinha alguma coisa rolando lá em cima? O que mais chama atenção é que, assim, por mais que a função do Fahim fosse proteger o Michael, ele ficou meio que sem saber como agir. Isso levanta um monte de questões sobre o que realmente aconteceu ali e quem estava envolvido nessa história. E é aí que o nome do Sean Diddy Combs começa a surgir nessas conversas. O mundo da segurança das celebridades, onde o Diddy também está metido até o pescoço, tem muito jogo de poder e segredos. E essa história toda, com todas essas dúvidas e momentos suspeitos, parecem ter camadas que vão muito além do que a gente sabe. A postura do Fahim Muhammad durante o depoimento só deixa isso tudo mais estranho. O cara estava descrevendo os eventos daquele dia como se ele estivesse falando de, assim, qualquer pessoa ou qualquer coisa rotineira, sem um pingo de emoção. Tipo, o Michael Jackson, o maior ícone pop mundial, tinha acabado de morrer e o Fahim parecia que estava contando sobre como foi fazer compra no mercado. E aí tem um momento bem específico em que ele fica visivelmente desconfortável. Perguntaram pra ele sobre as ações dele quando ele chegou na casa do Michael naquele dia. E aí a resposta do Fahim foi bem direta, sem sentimento nenhum, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. What did you see when you first came in? I saw Mr. Jackson's feet near the side of the bed on the ground, and as I continued to walk over, I could see the rest of his body. And I saw Dr. Murray. Ele basicamente disse que só fez algumas perguntas básicas e foi embora depois como se nada tivesse acontecido, como uma coisa absurda, como a morte do Michael Jackson, onde ele era o chefe de segurança, tivesse acabado de acontecer. O que deixa tudo ainda mais curioso é o contraste no jeito como ele descreve o ensaio do Michael Jackson na noite anterior. Ele lembrou do Michael Jackson bem cheio de energia, excelente na performance. Nessa parte tinha um mínimo de empolgação, mas quando chegou a hora dele falar sobre o momento crítico, quando o Michael Jackson estava à beira da morte, ele ficou totalmente apático, sem emoção nenhuma. E sei lá, cara, isso é estranho, isso não bate. Por mais que o cara seja um segurança durão, isso aí é meio estranho, saca? O cara não ter ficado minimamente emocionado com isso. Claro, isso aí não diz que rolou um crime aqui, né? Mas tem uns detalhes aqui que não dá pra ignorar. O Fahim Muhammad, com 21 anos naquela época, pode até parecer inexperiente pra lidar com uma parada tão pesada. Mas, se você olhar o que ele fez depois, essa ideia vai mudar. O cara virou tipo um resolvedor de problemas pro Diddy. Será que o Fahim já estava sendo usado para fazer algum trabalho sujo na casa do Michael? Tipo, a gente não sabe o que rolou nos bastidores, né? Mas tem uma teoria de que ele poderia ter recebido instruções para mexer na unidade intravenosa do Michael, já que tudo tava uma bagunça e a pressão tava só aumentando.
Não seria de se estranhar, né? Se pensar nas conexões do Fahim com Diddy e com a polícia, a história começa a tomar uma outra cara. Se alguém interferiu aqui na morte do Michael Jackson, isso aí pode ser mais simples do que a gente imagina. Bastava alguém girar o rolo do tubo intravenoso dele para aumentar o gotejamento de Propofol e pronto. Com uma dose exagerada, a respiração dele ia ficando mais lenta até eventualmente parar. E depois disso, o coração também pararia por falta de oxigênio. No tribunal, isso chegou a ser discutido principalmente quando eles revisaram o caso do Conrad Murray, o médico que estava com Michael Jackson. E quanto mais a gente pensa sobre isso, mais assustador fica o cenário. Um crime? Talvez. Segundo os especialistas, o Propofol começaria a ser administrado por volta das 9 da manhã e conforme o remédio fosse entrando, ele começaria a se acumular no corpo. O Dr. Schaefer, que é um especialista em toxicologia, explicou que o fígado metabolizaria a substância até certo ponto, mas depois disso o medicamento só vai se acumulando nos órgãos. Entre 9 e 10 da manhã, o Michael já estaria respirando mais devagar. E aí, entre 11 e 11h45, a situação ficaria crítica, a respiração praticamente sumir, chegando ao ponto de apneia. Entre 11h30 da manhã e 11h45, ele já teria parado de respirar por completo e, pouco tempo depois, o coração também ia parar. O detalhe é que o Michael teria morrido com a infusão de Propofol ainda rolando, o que explicaria os altos níveis dessa substância no corpo dele. A respiração para, o coração falha e fim, acabou. Os paramédicos que chegaram lá foram bem claros quanto a isso. Quando eles chegaram, já não tinha mais vida naquele corpo. Eles estimaram que o Michael estava morto bem antes, entre 11h20 e meio-dia. E olha que o Conrad Murray tinha falado que ele sofreu uma parada cardíaca recente, mas os paramédicos não viram nenhum sinal de vida lá. Eles acreditam que a parada aconteceu de 20 minutos a 1 hora antes deles chegarem lá, por volta das 12h26. Agora, o Michael teria parado de respirar entre 11h30 e 11h45, que, coincidentemente, é exatamente o horário que o Fahim Muhammad estava na casa. Ele mesmo declarou que ficou lá pelo menos até 12h10. Essa coincidência aí é difícil de ser ignorada, né? A presença do Fahim e a morte do Michael nesse intervalo de tempo levantam muitas perguntas. Será que ele só estava no lugar errado e na hora errada? Ou tinha alguma coisa mais rolando ali por trás? A polícia de Los Angeles e o DEA abriram uma investigação sobre a morte do Michael Jackson. Mas aí os fãs logo começaram a especular que a polícia poderia também estar tentando esconder alguma coisa, já que o próprio Diddy tinha conexões com forças e agências. Rolou até uns boatos de que a polícia de Los Angeles não selou a casa do Michael Jackson direito, deixando as provas à mercê de qualquer um. Essa alegação foi negada por eles, mas a galera ficou desconfiada, né? As pessoas acreditavam que o Murray era só um bode expiatório, na verdade, em um esquema que era bem maior. Aí olha só, a gente vai fazer uma ponte agora lá no começo desse vídeo, falando sobre os atritos que o Michael Jackson tinha com a Sony Music. O Dr. Murray entrou na equipe médica do Michael Jackson por volta de 2009 através da AEG Live, a promotora da turnê oficial do Michael. Embora a AEG afirmasse que o próprio Michael tivesse escolhido o Dr. Murray pessoalmente, depois foi descoberto que foi a própria AEG que contratou ele de forma independente. E o Michael nem assinou contrato para isso. Isso levanta algumas questões, obviamente, né? Enquanto isso, a LaToya, a irmã mais nova do Michael Jackson, disse que o catálogo musical do Michael tornou ele um alvo. Ela contou que o Michael tinha uma sensação de que alguém estava atrás dele, e isso aí deixava ele extremamente perturbado. Então é por isso que aquele áudio que eu coloquei no outro vídeo, o áudio onde parece que o Michael tá um pouco paranoico, caiu tão bem nos ouvidos dos fãs, porque de fato, apesar daquele áudio ser falso, muita coisa em torno do Michael perto da morte dele realmente era muito suspeita, e de fato muitas testemunhas dizem que o Michael estava realmente paranoico, inclusive a irmã dele. Ele chegava a repetir que estava tudo errado. A LaToya disse que o Dr. Murray foi um bode expiatório, mas que tinha muito mais pessoas envolvidas nessa história, como pessoas que ele mencionou e que avisou para ter cuidado. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Em 2010, a família do Michael processou a AEG, alegando que eles foram negligentes por contratar o Dr. Murray. Durante o julgamento, o filho do Michael, o Prince, contou que o pai dele estava sendo pressionado e que ouviu várias e várias vezes o Michael Jackson dizer: "Eles vão me matar". O Prince diz que o pai chorava depois desses telefonemas, assustado com o que estava acontecendo. Mas, mesmo assim, o júri decidiu a favor da AEG, o que não mudou a opinião dos fãs, que continuam acreditando que o Michael Jackson foi eliminado por alguém muito mais poderoso do que o próprio Dr. Murray.
The Sun divulgou umas notas que supostamente foram escritas pelo Michael Jackson nas semanas que antecederam a morte dele. Isso aí acabou mexendo muito com as pessoas. Ele falava coisas como: eles estão tentando me assassinar e o sistema quer me matar por causa do meu catálogo. Ele também mostrou que sentia pressão da AEG e um pressentimento ruim sobre a turnê de ZZ It. Anos depois, a filha dele, a Paris, começou a atacar a Sony e o John Branca, co-executor do espólio do Michael Jackson. Aí, os crimes associados ao Diddy incluem assassinatos, uso de drogas, prostituição, tráfico humano, a lista é bem grande, né? E quem tava protegendo o Michael Jackson no dia que ele morreu? O Fahim Muhammad. Ele que foi o cara presente no momento em que o Michael teve uma overdose de drogas, supostamente enquanto ele estava dormindo. Não tinham testemunhas. Não é estranho que o Fahim nunca tivesse sido investigado como suspeito? Ele pode ter ligações com agências de inteligência. Agora, existe uma associação dele nesse esquema aí de manipuladores de celebridades que o Kanye West mencionou sobre Harley Pasternak. Agentes infiltrados para eliminar pessoas importantes. A ausência de registros claros sobre as ações do Fahim Muhammad durante o período crítico da morte do Michael Jackson levantam muitas suspeitas. Muitos fãs e críticos continuam a se perguntar o que realmente aconteceu naquele dia, e a conexão do Fahim com figuras influentes como Sean Diddy Combs só coloca mais peças nessa história. Assim, né, a ideia de que o Fahim pudesse ter controlado a infusão de Propofol sem ser notado é assustadora, né? Mas não é totalmente improvável. O Conrad Murray estava fora do quarto por muito tempo, envolvido com ligações e bem distraído, criando o cenário perfeito para que alguém entrasse e mexesse no equipamento intravenoso sem ser percebido. Além disso, a disposição da mansão com o banheiro de frente para o quarto do Michael abre a possibilidade de que o Fahim tenha se movimentado sem precisar cruzar com o Dr. Murray, aproveitando a distração dele para poder agir. O comportamento do Murray, sempre agitado, com um monte de ligações sobre o seguro e outras preocupações, só reforça a ideia de que ele pode ter deixado a porta aberta para que algo acontecesse. Enquanto Murray estava distraído, será que o Fahim não aproveitou a oportunidade para mexer no equipamento que eventualmente levou o Michael à morte? Esse cenário pintado, onde o Fahim Muhammad teria ajustado a infusão de Propofol, levanta ainda mais questões sobre a verdadeira função dele naquela mansão. Será que ele estava lá como segurança ou ele tinha uma missão maior em jogo? Um jovem formado em administração se torna motorista e em pouco tempo chefe de segurança do Michael Jackson. Existem rumores de que o Fahim poderia ser muito mais do que só um segurança. Alguns sugerem que ele poderia ser um infiltrado trabalhando em nome de terceiros. Isso aí explicaria por que ele estava tão profundamente ligado no círculo pessoal do Diddy e como ele conseguiu escapar das acusações até hoje. Nem suspeita esse cara levantou. O Kanye West, quando ele insinua que celebridades firmam acordos com a polícia para se protegerem e manipular as situações legais, dá um tom ainda mais suspeito para essa história, né? Agora ele não parece ser mais tão louco. E se o Diddy, protegido pelo Fahim, estava recebendo informações comprometedoras sobre várias figuras públicas? E se fosse interesse de alguém muito poderoso da indústria da música, com todos esses atritos que o Michael estava gerando, que o Michael não estivesse mais no mercado? Chantagem, manipulação e alianças com agências criariam um jogo onde o Diddy sempre sairia na frente e por cima da justiça. Assim, Fahim Muhammad poderia ser uma peça fundamental nessa história. Os absurdos em volta do Diddy ganham uma dimensão ainda mais complicada com a revelação de que a mansão dele estava cheia de câmeras escondidas, né? Assim como no caso do Jeffrey Epstein. O produtor Roger Jones já contou que ele foi instruído pelo Diddy a gravar encontros em suas propriedades, resultando em horas de filmagens bem comprometedoras. Mas o que realmente mexe com a curiosidade é para onde essas gravações foram depois das invasões federais nas propriedades do Diddy. Onde estão esses materiais agora? Se o Diddy realmente acumulou esse tipo de evidência, o que ele pretendia fazer com elas? E pior, será que essas filmagens desapareceram, assim como no caso do Epstein, enterrando segredos e evitando escândalos ainda maiores? Aqui aparece uma conexão preocupante entre a coleta de informações pessoais e a suposta proteção federal. Se esse tipo de evidência comprometedora cai nas mãos certas ou erradas, dependendo do ponto de vista, ela poderia ser utilizada para manter figuras poderosas como o Diddy bem longe dos tribunais, alimentando ainda mais a especulação de que tem uma coisa muito maior e mais sombria acontecendo nos bastidores. E é justamente nesse clima de intriga que a presença do Fahim Muhammad na casa do Michael Jackson nos momentos críticos que antecederam a morte dele
parecem ser cada vez mais suspeitos. O Fahim, com uma carreira aí enigmática e um monte de ligações suspeitas, tinha um papel crucial de proteger o Michael Jackson, mas a hesitação dele no momento crítico é no mínimo bem intrigante. Como alguém com a sua suposta experiência e segurança permitiria que uma figura tão icônica como o Michael Jackson ficasse em uma situação assim tão vulnerável? O Fahim Muhammad, né, com uma carreira aparentemente impressionante, conseguindo até fundar empresa de segurança bem sucedida depois e transformando pequenos investimentos em fortunas imobiliárias, virou uma figura ainda mais difícil de decifrar quando se analisa o seu passado. As conexões com Diddy e a posição estratégica dele do lado do Michael Jackson nos últimos meses da vida dele levantam uma série de dúvidas. Será que a ascensão meteórica nos negócios e na segurança tem mais a ver com a habilidade dele de ser esse cara que resolve problemas do que simplesmente uma habilidade empresarial? A morte do Michael Jackson se mantém com uma história muito complicada. O Fahim Muhammad parece ser uma peça fundamental nesse caso. O que realmente aconteceu no dia 25 de junho de 2009 e qual foi o papel do Fahim nisso? Talvez a gente nunca saiba, mas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, pode ser que muito mais venha à tona. Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. E aí, cara, você acha que o Fahim era um agente contratado para eliminar o Michael Jackson por interesses de pessoas muito poderosas? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima. Valeu!